No vídeo de hoje, a gente vai ver como é que faz a modelagem de processos, né, na prática. Então, enquanto a gente vai modelando um processo aqui, a gente vai falando sobre alguns conceitos, né, dos artefatos que envolvem a estrutura de um processo, tá? Então, quando a gente está falando de um processo, a primeira coisa que a gente precisa definir é quem vão ser os atores desse processo, né? O que são atores? Os atores de um processo, eles não são necessariamente pessoas, né? Eu posso modelar um processo, né? Eu posso desenhar um processo de negócio, atrelando também como atores, por exemplo, cargos dentro da organização, ou um departamento como um todo, ou até posso criar o ator, por exemplo, software, né? Quando eu tenho alguma atividade no meio do processo que ela é automatizada, eu posso colocar, sim, um ator como sendo software. Então, no nosso caso de exemplo, né, a gente vai usar uma situação onde você é o analista administrativo, você trabalha no setor administrativo da empresa, da nossa empresa fictícia, né, e você identificou que precisa comprar materiais de escritório, né, tá faltando materiais de escritório, a gente precisa fazer a compra deles. Só que numa empresa, né, os colaboradores eles não podem sair comprando o que dá na telha, né? Toda empresa ela possui um departamento de compras que é responsável por analisar a necessidade das compras, né, e realizar todo o processo e controle das compras dentro da organização. Então, o nosso processo vai ser você, como analista administrativo, identificando essa necessidade e fazendo a solicitação para o setor de compras. Então, nesse nosso processo fictício, a gente vai ter dois atores. A gente vai ter você como analista administrativo e a gente vai ter o analista de compras, né, que vai fazer o restante do processo. Então, dentro da modelagem, a gente coloca os atores, né, como sendo as arraias, tá? Então, a gente vai modelar eles sendo piscinas, né, ou arraias dentro do nosso processo. Então, a gente vai ter aqui as duas arraias, uma sendo o cargo analista administrativo, certo? E o nosso outro ator do processo é o analista de compras. Tá? Então, nós temos aqui nossos dois atores do processo. E agora a gente vai modelar o processo em si. Tá? Então, para iniciar um processo, a gente começa com esse símbolo aqui, que é o nosso círculo. Tá? E a gente vai começar colocando as atividades do processo, né? Então, o que são as atividades? As atividades são as ações, né? O que os atores vão ter que realizar para a gente conseguir chegar, né, atingir aquele nosso objetivo no final do processo. Então, você, sendo analista administrativo, precisa fazer a solicitação de compra para o setor de compras, né? Então, a nossa primeira atividade é preencher a solicitação de compra, tá? E essa atividade aqui, ela vai gerar um documento, que o documento é a solicitação de compra, tá? E na modelagem de processos, a gente representa documentos, né, ou relatórios, enfim, como sendo objetos de dados. Então, toda vez que uma atividade, ela gerar algum dado, ou ela consumir algum dado, né, esse dado, ele vai ser representado como um objeto dentro do nosso processo, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai colocar aqui o nosso objeto de dados, que é a solicitação de compra, tá? Então, essa atividade gerou esse objeto de dados. Como a atividade ela gerou o processo, o sentido da flechinha vai da atividade até o objeto. Então, o sentido vai dizer se a atividade vai gerar o objeto ou se ela vai consumir o objeto de dados, tá? Nesse caso, como gerou, o sentido da nossa flecha é para da atividade para o objeto de dados. A nossa próxima atividade, então, vai ser o enviar a solicitação de compra ao setor de compras, tá? Então, depois que você preencheu a solicitação, você envia essa solicitação para o setor de compras. Então, a nossa próxima atividade é analisar a necessidade de compras. Essa atividade, ela é de responsabilidade do analista de compras. Então, a gente vai criar essa atividade lá na nossa próxima raia, que é a raia do ator analista de compras, porque agora não tá mais, a responsabilidade não é mais do analista administrativo e sim do analista de compras. Então, a próxima atividade do processo é analisar necessidade de compra. O analista vai ver, né? Isso que eles estão solicitando, né? Essa compra que eles estão solicitando, realmente precisa? Será que não são produtos que a gente já tem em estoque, só precisa distribuir? Então, aqui é esse processo de análise para ver se precisa ou não comprar
aquilo, tá? E para o analista de compras fazer essa análise, ele precisa saber o que o outro setor está solicitando, né? Então, por isso, ele vai consumir aqui o nosso objeto de dados, que é a solicitação de compra, tá? Então, como aqui ele vai estar consumindo esse objeto de dados, a gente tem a direção da nossa flechinha aqui, saindo do objeto de dados e indo até a atividade, porque essa atividade vai consumir esse objeto de dados, certo? E aí agora a gente chega no impasse, né? Então, o analista de compras, ele precisa decidir se ele vai aprovar ou ele vai reprovar a sua solicitação de compras, né? E isso é uma decisão, que é o que a gente chama de evento dentro de um processo de negócio, né? Por que um evento? Um evento, ele vai ser um fato que vai ocorrer, e esse fato, ele pode ou não mudar o fluxo do processo. Então, nesse exemplo que a gente está utilizando, essa decisão do analista de compras, ela vai, sim, mudar o fluxo do processo. Por quê? Porque se ele rejeitar, eu vou seguir um fluxo do processo, se ele aprovar, eu vou seguir outro fluxo do processo. Então, as decisões, né, os eventos, a gente pode colocar, a gente vai colocar, na verdade, com símbolos específicos. E aqui, como a gente está falando de uma decisão, a gente vai usar esse símbolo aqui, tá? Que é uma decisão exclusiva, no caso, um evento exclusivo. O que é um evento exclusivo? Ou é uma coisa ou é outra, não pode ser mais de uma. Eu não posso aprovar e rejeitar uma solicitação de compra. Ou eu aprovo ou eu rejeito, tá? Então, vamos pensar aqui que o analista ele vai rejeitar a sua solicitação de compras. Então, a gente vai seguir para o fluxo para cá. Rejeitada. Então, a sua solicitação de compra foi rejeitada, ela vai seguir para a parte de baixo do fluxo do processo, onde a próxima atividade é cancelar a solicitação de compra. E aí, a gente encerra o nosso processo, tá? Então, tomou a decisão. Se a decisão foi rejeitar a sua solicitação de compra, essa solicitação vai ser cancelada e a gente encerra o processo, tá? Agora, a gente também tem a opção de, caso o analista de compra aprovar a sua solicitação de compras, né? Então, se ele aprovar, a gente vai seguir um outro fluxo do processo aqui, né? A gente vai colocar aqui como aprovada. Vamos colocar em verdinho aqui. E aí, o que vai acontecer caso essa solicitação seja aprovada? Então, a próxima atividade vai ser gerar a ordem de compra, certo? Depois disso, a gente tem enviar a ordem de compra para o fornecedor. Depois, a gente tem receber os produtos. Aqui nessa etapa de receber os produtos, a gente pode colocar mais um objeto de dados, que é a nota fiscal de compra. Então, toda vez que eu recebo, né, uma compra, eu preciso ter uma nota fiscal atrelada a ela. Então, eu tenho nota fiscal aqui. Opa! Fiscal de compra. E como não foi a empresa que gerou esse objeto de dados e sim o meu fornecedor, né, a direção da minha flechinha vai ser do objeto para a atividade, porque a atividade vai consumir aquele objeto de dados. E aí, depois de recebidos os produtos, a gente encerra o nosso processo, tá? Então, aqui foi um exemplo bem simples, na verdade, foi um processo bem simples de ser modelado, né? Utilizando ali, aplicando, né, todos os artefatos que estruturam um processo de negócio.